filmaram você se jogando na água. Nossa! Você parecia um rio, entendeu? Pula, pula, fogueiro. Aí a Alessandra pega como é o nome? Que negócio que bota aqui. Colete, né? Colete. Eu quero saber disso não, eu sei nadar. E aí eu pulava. Sabe nadar, né? Foi criada no rio. Como é que O rio faz sabe, parte né? de nós, né? Uma Exatamente, família, um parente, nossa mãe, nosso pai que sustenta a gente e de repente a gente tinha que defender com o nosso corpo, né? A gente defende o nosso rio com o nosso corpo, com nossa alma, assim. E eu acho assim que eu nasci, cresci na beira de rio e de repente hoje eu estou em São Paulo, mas não foi fácil. Não é fácil quando você vem para São Paulo, está longe da sua família, dos seus filhos, e uma alimentação muito diferente, que aquilo a gente já come dia a dia, né? Peixe. Muitas vezes eu gosto de comer peixe sem verdura, né? É só o água e sal. Para mim já é o suficiente. E aqui na cidade você bota um monte de coisa assim que tira o gosto do peixe, tira o gosto de tudo. Aí tem que comer, senão você passa fome, você enfraquece. Então, assim, e a cidade ela adoece, né? Muitas vezes eu já percebi que quando eu estou na cidade eu adoeço muito. A mente da gente. A preocupação da perseguição das outras pessoas que não gostam da sua luta, acho que você está atrapalhando, como eles falam, o desenvolvimento. Né? Eu sempre falo, eu vou ser contra o desenvolvimento, sim, enquanto eu não ouvir envolvimento com as crianças. Né? Se não tiver um envolvimento com o rio, com a floresta, o que a gente acredita, para mim o desenvolvimento é de morte. É um desenvolvimento que não respeita, que não consulta, que viola nosso corpo, a nossa mente muitas vezes. A gente percebe que o nosso corpo é muito violentado. Eu adoeci muito depois que eu comecei a entrar nessa luta, começar a entender, quando você está dentro da aldeia, você está pescando, você vai para a roça, você vai cuidar da família. Essa vida dentro da É aldeia, mais Alison? sossegada, né? Para mim é mais sossegada, é uma paz. Eu falo assim que a floresta ela me acolhe muito bem. A floresta, por mais que eu estou sozinho ali no lugar, parece que ela me dá uma paz. Né? Ela me cura, tem um remédio ali, tem semente, tem fruta, tem um rio, você toma banho ou você vai pescar, você se cura. Mas quando você sai para fora, quando você vê redes sociais, você fica imaginando, nossa, vai acontecer isso. E aí a minha preocupação é quando as informações que eu tenho, né? Quando eu começo a ver, entender o que é uma ferrogrão, que vai afetar, o que é uma mineradora, o que é os garimpos que está fazendo, o que é o Arco Norte, a gente fica... O que a gente vai fazer? Eu fico me perguntando muitas vezes o que nós vamos fazer para defender o nosso rio, a nossa floresta, o nosso povo. E a gente corre quanto tempo? Porque a gente tem que, às vezes nós não temos dinheiro, porque uma aldeia para chegar numa aldeia 1 ou 2 dias para chegar. E custa caro, porque precisa de combustível, precisa chegar lá para dar a informação que está acontecendo, para o nosso povo se preparar o que está vindo, porque as leis estão vindo muito rápido, que é no Congresso, né? Nós temos muitos inimigos. Como é que é lidar com esse congresso de homem branco? Você estava falando, eu saio de lá, que ela faz aquela maravilha, você vai lidar com leis aqui e vocês não concordam. A canetada, né, que a gente fala, a canetada, ela tá matando a gente para fora, os países estão matando com guerra, com míssil, com as armas, muita explosão, se importar com as vidas, mas aqui no Brasil a canetada tá matando a gente muito forte, né? Quando você paralisa a demarcação das terras indígenas, quando você privatiza os rios, né? Quando você libera uma mineradora, uma ferrovia, quando você está assinando os acordos lá para o agronegócio, sem pensar nas populações indígenas, sem pensar quem está ali dentro. Eu acho que o Amazônia é só uma terra sem ninguém. Na realidade é nossa casa, né? Nosso território. As pessoas acham, os indígenas só que a gente é igual pássaro. Os pássaros não sabem onde é Rio de Janeiro, São Paulo, né? Onde é Rio Grande do Sul, os pássaros, os animais, nem os peixes. E nós também era assim, né? Antigamente não ligava para estados, né? Porque era nosso lugar muito
era muito enorme. De repente você depara com o município, você depara com gente que tem fazenda, você depara que tem mineração, você depara. E a gente vai ficando na bolha muito pequena. Né? E a gente tem que brigar para aquela bolha pequena para a demarcação dos territórios, porque senão nós vamos dar lugar para cidades. Né? Nós vamos ter que dar lugares para mineradora, para garimpo. A gente muitas vezes tem que dar para construir centros, né, muito enormes, enquanto nós temos que estar sendo expulsos. E agora a gente quer ser expulso, não. Não, a gente vai lutar pela demarcação, vamos lutar pelo nosso direito, vamos lutar que saber que as pessoas sabem que nós existimos sim. E é isso que a gente sempre está fazendo no território, né? A formação com as mulheres, formação com a juventude, a fiscalização no território, ocupando, se for possível, ocupamos estrada, ocupamos qualquer lugar aonde nós vamos saber que vai nos atacar, nós estamos ocupando, porque já chega de recuar. Foi 526 anos recuando, agora não chega de recuar, porque não dá tempo. O que mais afeta vocês ali na Amazônia? É tudo, afeta tudo. Afeta as leis, afeta o garimpo, né? O garimpo que contamina os peixes, que os peixes nos contaminam no leite, no útero das mulheres. A gente aumentando as crianças, infelizmente estão contaminando nossos filhos. O rio, né, sujo. Aí muitas aldeias precisando de água potável, que muitas vezes as políticas públicas ela não chegam nas aldeias, é muito precário, mas querem, né, impor, colocar leis para a gente aceitar como se o garimpo fosse bom, como se a mineradora fosse bom. Parece que o nosso direito sempre está sendo vendido, né? Igualmente a floresta virou um acordo assim de crédito carbono, de vender floresta, né? Crédito carbono. O rio virou um modo de comércio, comercializar o rio, a floresta, tudo virou comércio no nosso dia a dia. E a gente sempre tem que estar batendo de frente. As pessoas de fora acham que tudo que eles estão decidindo é bom para a gente sem nos ouvir. Isso é ruim. Tem que nos ouvir primeiro, né? Todos os partidos políticos. A gente sabe que tem muitos políticos que não gostam dos povos indígenas. Isso a gente já sempre soube. E a gente tem que lidar com as pessoas que menos vai nos atacar. Porque todos vão atacar a gente. Todo mundo vai atacar os povos indígenas porque tem interesse de petróleo, de mineradora, de ferrovia, de hidrelétrica. Todo mundo quer atacar a gente sem nos conhecer. E me diz uma coisa, aí no meio de todos esses ataques, assim, conta pra gente como foi a tua sensação naquela vitória sobre a Cargill. E foi uma das cenas mais bonitas que a gente viu. Foi a vitória de vocês ali. Nossa, a gente que tá ali, a gente tá sempre preocupado quando a sandália quebra, os guerreiros andando, correndo ali todo o tempo, né? Passando noites acordados por conta das invasões, por conta da perseguição. As crianças ali, o vento que dava muito forte, tudo que a gente comprava, a lona é muito caro. Quando a gente comprava a lona e colocava por conta do sol muito quente e da chuva, a lona rasgava assim. E a gente é um povo que não depende do governo, que não depende de mineradora, dessas empresas grandes que tem que financiar. A gente está lutando contra eles, né? Defender o nosso território. E quando eu via muita juventude chorado assim, falando que estava sentindo falta de casa, da família, de pescar, aquele modo que era muito livre, que é muito livre dentro do território, ele estava ali preso. E eu chorava muito, né? E eu ficava conversando, incentivando, bora, a comunicação ela foi muito fundamental, mas as mulheres também foi fundamental, os caciques também, mas a juventude em si, o puxar no ritual, na linha de frente, foi para mim assim que a gente tem esperança. Porque muita gente pergunta para mim, Alessandra, tu tem esperança que você vai ganhar? Tenho esperança nas crianças, eu tenho esperança na juventude. É isso, a gente tem que ser uma pessoa de combatente de frente. Eu falo assim, eu não tenho medo. Eu até tento ter medo, mas aonde, né? E aí quando eu via a juventude falando,
E eu, quando a gente ganhou ali, eu só lembrava da juventude falando que eu quero para casa, eu quero para casa, eu quero mais ficar aqui, um lugar ruim, com cheiro insuportável da soja, muita mosca. E ali eu me emocionei, aí eu chorei muito. Quando eu fui pro território, quando acabou, meus sobrinhos, né, meus parentes falavam que quando via meu vídeo chorava muito. E as crianças pegavam o celular da mãe, tia, não sola não, tia, por que a tia tá chorando? Assim, é um sentimento assim, de agradecimento que eu acho que eu tô levando a minha voz além, não só por brigar, mas sentimento assim que é possível lutar, é possível salvar, é possível de defender, né? Você fala, não tenha medo, vamos para cima, não tenha medo. Eu sou uma mulher muito pequena, né? Todo mundo admira, nossa, eu queria ver a Alessandra é tão pequenininha. Eu falei assim, pode ser meu tamanho, mas eu sou muito mais forte, eu sou muito mais resistente, eu sou muito de mulher, de sem baixar a cabeça pra ninguém, não vai ser agora que eu vou abaixar, e é isso que a gente tem que ser chamado, né? A gente chama muita gente pra isso. E o sentimento de luta mesmo é isso, né? É enfrentar o inimigo de cabeça erguida. Eu falo assim, aqui você não passa, né? Ou vou passar aqui. Então a gente faz muita estratégica e de fortalecer mesmo, de brigar mesmo com o inimigo, que ele achar que ele tem mais poder e nós falamos, nós temos poder aqui. É na força, é na juventude, é nos caciques, é nas mulheres, nas crianças, é no rio, é na floresta, é no nosso território. Nós temos a força maior. Porque quando a gente entra numa força, ninguém consegue empurrar a gente. Até tenta, né? Mas a gente se agarra ali e diz aqui, vocês não passam. Eu acho que a gente faz muito isso. A gente tem muitos inimigos, principalmente no Congresso. E eu não entendi. Porque esse debate entre o presidente, o Congresso, né, o Senado, o próprio STF, eu fui começar a entender através do dia a dia do enfrentamento, né? Não fui estudar, eu não fui, né, eu não entrei na política, mas sim para enfrentamento. E quando a gente deparou, antigamente, a gente já teve o enfrentamento. O próprio governo Lula tentou fazer a usina hidrelétrica São Luís Tapajós em 2016, né, 2014, 2016, e a gente foi para o enfrentamento, a gente conseguiu, né, nós também tivemos uma estratégia de não colocar pesquisadores dentro do nosso território, justamente porque é eles que dão aval para o governo, né? A universidade acaba ajudando o governo com as pesquisas para fazer os grandes empreendimentos na Amazônia. E eles tentaram isso no nosso território e a gente foi muito para cima. E aí, quando entrava, né, o governo do Bolsonaro, foi pior, porque ele falava, e no nosso pé tem muitos inimigos. No nosso pé existe pistoleiro, existe garimpeiro, mineradora, sojeiro. No nosso pé ali tá gente ali armado, né? E qualquer momento botar arma para tua cabeça, porque o presidente é a favor da arma, né? O presidente é a favor que mate indígena, ou a favor que que arrenda as terras indígenas, junto com o Congresso e tal. Ali estava junto o presidente e o Congresso. E com esse governo, né, por mais que subiu a rampa, né, os povos tradicional, ainda eles já não ouvem, né? Eles ouvem mais o agronegócio do que a gente, como se a gente não fosse nada. Usar nossa imagem, isso eu observo muito, usar nossa imagem é muito fácil. Eu quero ver estar na linha de frente e lutar para defender o território, que isso não acontece. E aí o governo Lula, eu já via falar, né, do acordo do Mercosul, esses acordos do Mercosul, quem está na linha de frente é as terras indígenas, é o nosso território. Quando diz que é a favor da ferrovia, a gente sabe que isso vai afetar, mas o Congresso sempre está votando, né? O marco temporal foi isso, né? A lei da devastação ali, fragilidade do licenciamento aberto,
ambiental também foi isso. Então a gente tem inimigo todos os santos dias, né? E a gente fica pensando, quem é o inimigo menos pior, né? Tem inimigo que é declarado, né? Se for para matar, mata. Então, assim, a gente tem que ver quem é, mas a gente está na luta, né? A gente fala assim, o Lula, ele tá com o presidente, mas a gente vai lutar, a gente vai cobrar, a gente quer, né? A gente vai cobrar, não é porque ele tá ali no Congresso, o povo colocou que a gente vai ficar em silêncio. Concorda tudo que ele fala, tudo que ele decide, tudo que ele assina. Não, ele precisa primeiramente consultar os povos, as populações indígenas. Olha, não é fácil, né? Eu, como liderança que venho da base, conheço a realidade do meu território, sempre briguei pela educação, saúde. Hoje, algumas aldeias na minha região já tem escola, justamente porque nós brigamos a saúde, é porque nós brigamos as emendas que a gente consegue para o território, a gente briga. E aí os parentes sempre falavam, minha filha, tu tem que entrar na polícia. Eu falava, não quero. Não venha com essa palavra, eu não gosto. E aí, com os tempos, esses 2 anos, eu comecei a observar no Congresso, né? E eu dizia, será que eu vou ficar minha vida toda ocupando Macagil? Será que eu vou ter uma vida toda ocupando uma CEMED? Será que eu vou passar minha vida ocupando estrada? Enquanto eu posso ter oportunidade de brigar também lá no Congresso, onde eles têm o poder maior que a assinatura, eu falei, eu vou me arriscar, eu vou testar minha coragem. Eu disse até onde a minha coragem vai, mas eu não sei o que pode acontecer, mas eu acredito em mim. Né? Acredito no meu povo, acredito nas pessoas que estão no meu redor. As pessoas têm que entender quem eu sou de fato, né? Não inventar, não querer que eu seja uma coisa que eu não sou. Eu sempre fui guerreira, sempre fui de enfrentar os problemas, sempre fui trazer o recurso para dentro do território com as parcerias, sempre ajudei. Eu acho que o Pará é muito grande, né? Eu vi que é muito sofrimento em toda a região, mas no meu território eu fiz acontecer. Eu acho que conhecer, né, outras regiões que eu não conheço, eu acho que vai abrir mais portas de lutar, não decidir sozinho e poder decidir junto com eles. Mas eu sei que no Congresso vai ter leis que vai ser do dia, eles trabalham de noite, de madrugada, a gente tem que sempre dormir de olhos abertos, porque todo momento eles podem votar. Eu acho que com consciência, mas com meu pé no chão, sempre converso com meus parentes, né? Eu disse, eu quero entrar, mas eu não quero que vocês me larguem, não. Porque se eu estiver errando, me puxa. Fala que sempre vocês fizeram isso, até hoje. Não é porque eu vou entrar que vocês vão me largar. E vocês são, né? Vocês são minha raiz, são vocês que me fortalecem, vocês que sabem quem eu sou. Eu acho que eu não vou ligar das pessoas que não gostam. Eu sei que eu tenho muito inimigo, ainda mais eu, mulher. Né, indígena que luta contra outro, imagina o que vai ser. A perseguição vai ser muito maior do que eu já vivo, né? Eu sou muito perseguida e eu não abaixo a cabeça essa perseguição, não. Eu acho que é um passo, é outro conhecimento, né? É uma outra lei, né? É muito burocracia, mas eu acho que eu vou aprender sim. Acho mesmo, eu vou aprender, porque eu tenho muita capacidade de aprender, de reagir, né? Eu acho que é muito isso. Eu sempre briguei pela educação, sempre briguei pela saúde, sempre nós estivemos juntos. Não vai ser agora que eu vou, né, lutar ao contrário de tudo que acontece hoje na nossa região. Então, assim, sair pelo PT, se você sair pelo PT, não vai ser um limitador para a tua... Eu converso... Vai estar apoiada nos seus pontos. Olha, eu sei, quando eu saio do meu território, quem me fortaleceu foi meu povo, né? A preocupação dos meus caciques, da minha mãe, dos meus tios, né, dos meus pais, dos meus irmãos. Eu acho assim que não vai ser o partido que tem que me silenciar. Não é qualquer político que pode me silenciar. Eu não estou entrando por conta do partido, eu estou entrando pela nossa luta, pelo nosso território, pelos nossos direitos, pelo nosso rio, pela nossa floresta, porque eu sei que nós precisamos ter mais direitos dignos dentro das nossas comunidades. E não só indígena, né? Porque
é muito político, né? Esses políticos já era para ter fazendo muita diferença e não vai ser que eu tenha que salvar todo mundo. Eu sei que eu tenho o meu limite, né? Mas eu sei qual é o meu papel de entrar na política, né? Eu sempre falei, eu não quero que alguém me use só para mostrar que eu tô. Eu quero brigar pelo Mama Vaga, eu quero lutar pelos meus direitos, direitos de todos. Obrigada, obrigada, Alessandra, que maravilha. Ai, querida, muito obrigada.